somos levados a um mundo em destruição, e lá vemos um enorme gigante. Shura nas sombras pergunta para Kokuto se aquele seria o seu adversário. A coruja responde que com certeza seria. Esse é o último perseguidor que você deve derrotar nesta dimensão. Shura, sem pensar duas vezes, dispara o seu poderoso ataque Excalibur. Vemos o cosmo afiado deste cavaleiro de ouro cortando o corpo daquele gigante na metade. Shura diz que naquele lugar também não há ninguém. Nesta dimensão, a humanidade também pereceu. Vemos o corpo do gigante desaparecendo em puro cosmo. Kokuto diz sentir algo estranho. A mão do gigante ainda estava inteira e em seu último momento iria disparar um ataque nas costas de Shura. Porém, de repente, vários raios de luz acertam o que restava daquele monstro. Shura fica surpreso com o que aconteceu. Aquele não era o seu ataque. Então deve ter sobrado mais alguém neste mundo. De repente, atrás do Cavaleiro de Capricórnio, vemos alguém surgindo em meio àquele caos. Esse era o Cavaleiro Dourado de Leão, Aioria. O sagrado Cavaleiro de Ouro havia perdido seu braço em batalha. Porém, tranquilamente ele dizia: aqui está o rosto de um amigo, que nostálgico, mas você não é aquele que eu conheci. Eu sabia, você é o Shura de uma outra dimensão. Shura fica surpreso ao ver Aioria mais uma vez. Kokuto diz que este não é o Aioria que eles conheceram. Esse Cavaleiro de Leão lutou em um passado e futuro que não conhecemos, e depois morreu aqui. Shura responde que entende, é por isso que eu quero ouvir o conselho dele. Aioria, você poderia nos explicar o que aconteceu com esse mundo? Você poderia nos explicar o que pode acontecer às outras dimensões fora da sua? Aioria responde que não tem muito o que dizer. Eu não sei se isso vai ser suficiente para salvar o seu mundo, mas o que aconteceu com esse mundo pode acontecer com o seu também. O maior desejo do deus primordial Urano é controlar todos os mundos e assim ressuscitar completamente. Porém, alguém está usando ele para realizar seu próprio desejo. Shura, nesse momento, fica surpreso e de imediato já reconhece quem estaria por trás daquilo: o deus primordial, Pontus. Ele estava por trás da Titanomaquia, a guerra contra os titãs de Cronos na saga Episódio G. Em Episódio G Requiem, Pontus também estava influenciando o grande mestre do Santuário do Caos, Aiorus de Sagitário. E agora, mais uma vez, na saga Requiem, Pontus está por trás de tudo. Aioria diz que tudo isso aconteceu por causa de um desejo louco. Pontus está pronto para sacrificar tudo, para exterminar a fonte de toda a vida, para que assim acorde a maior e mais poderosa de todas as divindades, Gaia, a deusa mãe terra. Seu maior desejo é recuperar toda a criação. Devido aos esquemas de Pontus, este mundo voltou à Terra e pela vontade de Gaia, tudo renascerá como um novo ecossistema. Portanto, esperando por esse momento, todas as formas de vida que existiam foram transformadas em rochas e pereceram. Shura de Capricórnio então entende que o Aioria à sua frente estava se transformando também, assim como aconteceu com Shiryu e Ikki, sua carne estava virando pedra. Shura revela então para Aioria: os cavaleiros do meu mundo foram enviados para outras dimensões e foram selados em rochas. O poder de Gaia, a deusa mãe terra, está em ação. Aioria responde que encontrou Pontus uma vez no santuário. Se eu tivesse derrotado ele naquele tempo, o futuro desse mundo teria sido diferente. Talvez teria salvo a todos. Não sei se as palavras de alguém que falhou em salvar seu mundo vão servir para alguma coisa, porém um mundo sem cavaleiros não tem futuro. As constelações devem brilhar novamente no céu, as armaduras devem ser recuperadas. Shura pergunta se isso seria possível. As constelações e armaduras de seu mundo foram reduzidas a cinzas, elas não existem mais. Porém, nesse instante, Aioria diz: o meu tempo acabou, a luz se apagou neste mundo, mas por outro lado, ainda pode brilhar no seu, desde que o Cavaleiro de Fênix esteja lá. É ele quem vai trazer a luz da esperança. Shura fica surpreso ao ouvir essas palavras e então pergunta: você está falando sobre o Ikki? Aioria responde que o Fênix é a chave. Ele é o único com o poder do pássaro imortal. Mesmo que desapareça completamente, ele pode renascer das cinzas.
não há mais um cavaleiro de Fênix neste mundo, e por isso o poder da ressurreição é apenas um mito. Mas se ainda o pássaro imortal estiver presente, então suas chamas são sinônimo de esperança. Elas vão fazer um milagre. Esse é o meu profundo desejo. Kokuto então percebe que a petrificação do corpo de Ayoria estava avançando. Seu tempo acabou. Shura pergunta se eles não poderiam ajudá-lo, e Kokuto responde que é inútil. O fim deste mundo é inevitável. Shura, nesse momento, em um ato final, para trazer a esperança de volta à alma de seu amigo em seus momentos finais, revela: me escute, Ayoria, o pássaro imortal, a Fênix está aqui. Ele, Ikki, se tornou um cavaleiro de ouro, agora ele é o leão dourado. O pássaro imortal é o seu sucessor. A alma de Ayoria estava se petrificando junto de seu corpo e entrando em uma completa escuridão. Porém, ao ouvir essas palavras, ele ergue sua cabeça mais uma vez e com um sorriso diz: entendo. Então ele vai te conectar com a esperança. As presas do leão vão renascer, graças ao bater das asas do fogo da Fênix. Shura fica surpreso ao ver os momentos finais de seu amigo e diz: você me salvou com suas últimas forças, Ayoria. Você nos disse como salvar o nosso mundo. Eu tenho fé em você, meu amigo, que viveu em outro mundo distante. A luz da esperança ainda brilha em nosso mundo e nos nossos corações. Na saga oficial de Cavaleiros do Zodíaco, chamada Episódio G Assassino, criada por Megumi Okada e Masami Kurumada, vemos a nova versão dos Cavaleiros de Bronze anos depois da batalha contra Hades. Nessa saga, Shun se tornou o Cavaleiro de Ouro de Virgem, Hyogo o Cavaleiro de Ouro de Aquário, Ikki o Cavaleiro de Ouro de Leão, Seiya se torna o Cavaleiro de Ouro de Sagitário no último capítulo, e Shiryu foi representado como o Cavaleiro de Ouro de Libra. E na saga Episódio G Requiem, mais alguns anos se passam, e agora os inimigos são os deuses primordiais e os ciclopes que invadem o santuário. De alguma forma, as armaduras de ouro foram destruídas, isso porque as constelações desapareceram, restando apenas a armadura de bronze de Pégaso, que Seiya utiliza para subir as 12 casas. Shiryu e os demais Cavaleiros de Bronze também desapareceram. No decorrer da subida das 12 casas, Seiya tem a ajuda dos cosmos dos Cavaleiros Xion de Ares e Aldebaran de Touro, e Shun também aparece no capítulo 11 dessa saga. Isso porque o Ciclope Steropus tenta remover da sombra de Seiya a maldição da espada de Hades. Porém, a espada do deus do submundo é a única coisa que mantém o Pégaso vivo. Ou melhor, essa maldição não deixa o Cavaleiro de Pégaso morrer e cair no submundo. Sendo assim, Seiya está preso em um sofrimento eterno. Porém, isso é necessário, já que ele é o último cavaleiro, sua existência não pode se acabar antes dele cumprir o seu objetivo. Shun acaba aparecendo e ele sai da sombra de Seiya e impede que Steropus retire a espada de Hades da sombra do Pégaso. Shun, de virgem mesmo sem sua armadura, se sacrifica para salvar Seiya, e após isso, o Cavaleiro de Pégaso acaba recebendo também a ajuda de Shura de Capricórnio e Kokuto, os viajantes do tempo, protagonistas da saga Episódio G Assassino. E ele vai ser muito importante nesse vídeo, já que Shura é o cavaleiro que encontra o corpo de Shiryu de Libra selado. Mas continuando, Seiya acaba se tornando o último cavaleiro da Terra, e na batalha que acontece no fim das 12 casas, ele enfrenta o Ciclope Arges. A Athena Saori perde sua vida, e o Cavaleiro de Pégaso então conta com a ajuda dos 12 Cavaleiros de Ouro de outras dimensões, sendo essas versões clássicas dos 12 Cavaleiros Dourados do século XX. Cada um deles envia de uma realidade paralela, ou de dimensões diferentes, uma parte de cada uma das 12 armaduras de ouro. Sendo assim, Seiya desperta a suprema armadura dourada, a armadura Quimera, e ele se torna o farol de esperança da Terra. O Cavaleiro de Pégaso literalmente se torna uma espécie de luz que protege a Terra. Athena acaba reencarnando como um bebê, e milagrosamente o Cavaleiro de Fênix, Ikki, reaparece junto de sua constelação. Lembrando que Ikki, nessa saga, seria o Cavaleiro de Ouro de Leão. Porém, como a armadura de leão desapareceu junto de sua constelação, quem acaba ressurgindo das cinzas é a constelação de Fênix, junto de seu cavaleiro. Atualmente, Ikki está treinando a reencarnação da Athena Saori, para ela se tornar uma deusa guerreira, e em um capítulo especial nos é revelado o que aconteceu com Shiryu.
E galera, nesse capítulo especial nos é revelado o seguinte: Doku de Libra, de uma outra dimensão, estaria envolto no vórtex de cristal. Essa é a técnica que enviou para Seiya as partes das armaduras de ouro. O antigo Cavaleiro de Libra entende que todas as armaduras de ouro foram destruídas naquela dimensão, incluindo a armadura de bronze de Pégaso, e todas as constelações desapareceram. Isso foi obra de um dos deuses do firmamento, o deus primordial Uranus, o deus do céu. Mesmo assim, o Libriano não perde a sua esperança e convoca os Cavaleiros de Ouro de todas as dimensões para ajudarem Seiya, o último cavaleiro. E foi nesse momento que os Cavaleiros Dourados do passado se reuniram para enviar para Seiya as suas armaduras juntas de seus cosmos. Eles até mesmo disparam suas técnicas por meio do vórtex de cristal para ajudar Seiya na batalha contra o Ciclope Argis. E em uma dimensão estranha, a coruja Kokuto, que na verdade seria uma versão de Saga de Gêmeos, conversa com Shura de Capricórnio. Ele fala sobre o caos que caiu sobre a humanidade. E eles entendem que precisam ajudar Seiya e então se aproximam de uma rocha, onde a Excalibur estaria selada. Shura destrói a rocha e de dentro dela surge Shiryu. O cavaleiro estava selado. Shiryu de Libra havia se tornado a própria encarnação da Excalibur. Shura, vendo isso, entende que a missão deles é viajar pelas dimensões e encontrar os outros cavaleiros selados. Sendo assim, podemos concluir que Shura acabou viajando por outras dimensões. Porém, o mais interessante é ver como Shiryu dominou o poder da Excalibur na saga Episódio G, após o cavaleiro perder as suas constelações protetoras, sendo o Dragão e Libra. Seu cosmo acabou tomando a forma completa da espada sagrada lendária a Excalibur. E provavelmente o viajante Shura de Capricórnio pode ter passado para Shiryu a habilidade suprema que ele despertou e usou contra o Ciclope Brontes ao lado de Seiya. Como sabemos, Shura transcendeu o conceito de humanidade. Ao lado de Kokuto, eles utilizam um cosmo equivalente a de um deus, mostrando que o Cavaleiro Dourado despertou o nono sentido. E assim eles abrem, com o poder da outra dimensão, portais para mundos diferentes. Sendo assim a maneira que encontrou Pégaso lutando contra os Ciclopes. Com a ajuda do cosmo de Seiya, Shura acaba atingindo o 10º sentido, a consciência divina absoluta, e com isso desfere um ataque poderoso das 3 espadas sagradas: Ami no Murakumo no Tsurugi, Futsu no Mitama e Ami no Habakiri. A primeira, Ami no Murakumo no Tsurugi, é a espada conhecida como Kusanagi, uma espada sagrada que se tornou a vestimenta temporária de Seiya na saga Episódio G Assassino. E após Shura perder os seus braços, ela acaba reconstruindo o braço do Cavaleiro Dourado. A junção dessas 3 espadas é o golpe Ex-Kamui, das 3 espadas divinas, que Shura pode ter passado o conhecimento dessa habilidade para o Shiryu que estava selado. Sendo assim, o Cavaleiro de Ouro de Libra, além do poder da Excalibur, pode ter aprendido o poder de mais 3 espadas sagradas. Como sabemos, na Batalha das 12 Casas Clássicas, Shiryu, como Cavaleiro de Dragão, enfrenta o Cavaleiro de Ouro Shura de Capricórnio. Primeiramente, o capricorniano acreditava que ele seria o Cavaleiro de Ouro mais fiel a Athena, porém seus atos provaram o contrário, e Shiryu se deixa atingir pela Excalibur de Shura para então quebrar o seu braço. O capricorniano acreditava estar lutando do lado da justiça, quando matou Aiolos de Sagitário no passado, e na luta contra Shiryu, ele também acreditava nisso, porém o Cavaleiro de Dragão prova o contrário, quando consegue cortar o braço direito de Shura com as mãos, mostrando que o discípulo de Doku de Libra já teria uma aptidão para a técnica cortante do Cavaleiro de Capricórnio. Shiryu também tenta matar Shura, se sacrificando ao utilizar o golpe Último Dragão, sendo um golpe proibido. Nesse instante, Shura reconhece que Shiryu lutava pela verdadeira Athena. Ele então transfere sua armadura para proteger Shiryu e passa para sua mão direita todo o poder de sua Excalibur, sendo assim o sacrifício de Shura na Batalha das 12 Casas, deixando seu legado para o Cavaleiro de Dragão. Posteriormente, Shiryu de Dragão utiliza várias vezes o poder da Excalibur, e até mesmo nas sagas onde ele se sagrou Cavaleiro de Ouro, como por exemplo a saga Ômega e Episódio G Assassino, Shiryu demonstra ter evoluído ainda mais o poder de sua espada sagrada, até se tornar a própria encarnação da espada Excalibur. Vemos uma espécie de templo grego completamente congelado. Seria essa uma das 12 casas zodiacais?
o templo de Aquário. De repente um golpe é disparado e, como uma lâmina extremamente afiada, corta os blocos de gelo. De repente vemos uma explosão. O homem que desferiu aquele ataque havia acabado de chegar nesse lugar. Ele vem de uma outra dimensão junto de seu fiel amigo. Esse é Shura de Capricórnio, que chega ao lado de Saga Kokuto. Shura havia alcançado o 10º sentido e até mesmo sua aparência já não era mais a mesma. O rosto do cavaleiro agora carrega várias cicatrizes de batalha. Seus cabelos se dividem entre a cor branca e preta. Sua capa já não é mais a reluzente capa branca de um cavaleiro de ouro, mas sim uma capa negra. Como sabemos, Shura perdeu seus 2 braços na luta contra Ioria possuído por Zeus. Na ocasião, a vestimenta conhecida como Espada de Kusanagi se funde ao seu corpo momentaneamente para que ele possa derrotar a Ioria de Leão. Porém, agora Shura utiliza os braços negros, que aparentemente são feitos de seu próprio cosmo condensado. O cavaleiro avança, destruindo todo aquele gelo, e em seu ombro vemos Saga, que foi selado em forma de coruja, e acompanha Shura em sua jornada como um assassino servo de Atena. Shura viaja entre as dimensões para manter a ordem, destruindo o mal nas realidades em que os cavaleiros foram completamente derrotados. Agora sua principal missão é libertar os antigos cavaleiros de bronze, que foram selados pelos deuses e espalhados pelas diferentes dimensões de realidades. Kokuto, junto de Shura, em meio àquele mar de gelo, percebe algo e diz: está tudo congelado, até mesmo o tempo parou. Aparentemente foi uma era do gelo que acabou com o mundo dessa dimensão. Nessa dimensão, temos aproximadamente 240 segundos para agir. Shura e Kokuto têm apenas 4 minutos para poderem cumprir a sua missão. Os 2 cavaleiros agora possuem um limite de tempo para ficar em cada dimensão. Esse tempo é variável e por isso eles precisam ficar viajando entre as dimensões infinitas vezes. Kokuto dizia: além do tempo, se ficarmos aqui, vamos acabar congelando também e ficando presos para sempre nesta dimensão. Shura então entende, isso não é algo que ocorreu de forma natural, é um evento provocado pelo homem, mas não tem ninguém aqui, simplesmente nenhum sinal de vida, mesmo que um imenso poder esteja em ação neste lugar, isso é um cosmo. À sua frente, Shura percebe um enorme esquife, um bloco de gelo. O cavaleiro acredita que esse cosmo possa ser de Camus. Shura dizia: é tarde demais, ele já não é mais um humano. Seu ego entrou em colapso. Como ele se autodestruiu, tudo o que ele consegue pensar agora é em congelar tudo. Kokuto diz que na verdade é impossível impedir o colapso total daquele lugar. Para impedir o colapso dessa dimensão, você tem que cortar o karma daquele que um dia já foi o Camus. Shura fica em dúvida: cortar o seu karma? Libertar ele eternamente desse frio? Mas deve haver uma causa para isso. Teria ele desviado para outros fins? Será que Camus se corrompeu? Ao se aproximar do grande bloco de gelo, Shura se assusta. À sua frente, abaixo do bloco, estava uma rocha gigantesca. Esse era o selo da rocha gigante, o mesmo que prendia Ikki e Shiryu em outras dimensões. Shura, surpreso, dizia: mas isso é o que me guiou até este mundo. Isso é o karma. Ele é um guerreiro sagrado que foi banido de nossa dimensão antes de ser selado. Para selar eternamente esse cavaleiro que foi exilado de nossa dimensão, um selo duplo foi feito usando a consciência do Camus desta dimensão. Kokuto responde: essa é uma contramedida deles em resposta à nossa abertura contínua. Shura dizia: então ele teria congelado o mundo inteiro. Tudo isso para me impedir de cortá-lo, alimentando esse plano com a própria vida. Essas ações são absolutamente imperdoáveis. Eu irei cortá-lo. Shura se prepara e ele fica em modo de batalha. O seu cosmo começa a se elevar. Essa é a combustão do cosmo de Shura. Rapidamente, em todas as direções, o cavaleiro de Capricórnio começa a atacar. Ele dizia: é isso, nós estamos sendo perseguidos pelo frio absoluto. E ele ressoa com o selo da rocha gigante. Parece que eles coexistem. O bloco de gelo era Camus. Shura ataca o bloco de gelo e o corta em pedaços.
Porém, repentinamente, aquela coisa congelada começa a se montar novamente. O Cavaleiro de Ouro pergunta se isso seria algum tipo de regeneração. O bloco e a rocha, eles ressoam um com o outro. Shura dizia, aquele que estava profundamente ligado a Camus. Então é ele. Para quebrar o selo da rocha gigante, eu tenho que golpear perfeitamente. Tão rápido que ele não será capaz de se regenerar. Eu tenho que cortar os dois ao mesmo tempo, em um instante. Kokuto diz que é isso. O gelo ao redor começa a cercá-los novamente. Porém, rapidamente o Cavaleiro de Ouro avança. Ele eleva seu cosmo até o 10º sentido e ataca. Invocação dos 10 sentidos. Invocação da espada divina Ex Machina. Acorde Yoga. Shura rapidamente desfere o seu poderoso golpe da espada sagrada, elevada ao 10º sentido. O cavaleiro que superou o sentido divino agora liberta Yoga de seu selamento. Vemos então o desacordado Yoga, o antigo Cavaleiro de Cisne, que foi consagrado como o novo Cavaleiro de Ouro de Aquário. Naquele instante, vemos Yoga caindo dos céus, em meio àquele gelo que foi destruído por Shura. Aquele mundo irá sair da Era Glacial, agora que o cubo de gelo Camus foi derrotado. Shura apenas observa o novo Cavaleiro de Aquário e diz: eu tenho que ir para a próxima dimensão. Yoga, o resto é com você. Volte para aqueles que estão esperando por você. O tempo de Shura e de Kokuto naquele mundo acaba, e os dois cavaleiros são arrastados para a próxima dimensão, o próximo mundo. E o Cavaleiro de Aquário então finalmente abre os seus olhos. E agora o Cavaleiro de Ouro Shura acaba encontrando o Shun. O capítulo começa com um gigantesco ser abissal. Ele se parece com um dos assassinos sem face, que foram os primeiros vilões da saga Episódio G Assassino. Shura derrotou vários deles, e agora está diante dessa calamidade. O ser demoníaco possui 4 braços e demonstra ser um inimigo muito poderoso. Mas devemos lembrar que Shura nessa saga acabou despertando o 10º sentido. O Cavaleiro de Ouro chegou ao nível de um deus, e com seu ataque Excalibur, ele consegue partir o inimigo ao meio. O poder da Excalibur de Shura se tornou algo jamais visto. Uma lâmina que, além de cortar qualquer coisa, agora também tem o poder de cortar os deuses. O flash de luz da Excalibur desintegra o inimigo, e nessa hora a coruja Kokuto dizia: muito bem, mas devemos agir rapidamente, Shura. Mal temos 300 segundos restantes nesta dimensão. Agora que Shura alcançou esse nível de poder, ele não pode ficar muito tempo na mesma dimensão. Sendo assim, a coruja Kokuto, que seria uma forma selada de Saga de Gêmeos, tem o dever de monitorar o tempo do Cavaleiro de Capricórnio. Shura responde que não pretende demorar muito naquele lugar, afinal não tinha ninguém ali. Esse era o Tártaro, uma terra que nem mesmo os deuses podem pisar. Sabemos que em Cavaleiros do Zodíaco, o Tártaro é o lugar mais profundo e obscuro do submundo. Esse foi o lugar onde os titãs e também Asclépio foram selados. Shura, porém, estava intrigado. Apesar de tudo isso, ele foi atraído para esse lugar. Ele dizia: deve haver um motivo, nenhuma mudança dimensional é sem sentido. Se eu cheguei neste lugar, é porque certamente alguém está selado aqui. É aqui que os deuses culpados são aprisionados. Portanto, aquele que caiu aqui é um deus. Shura dentre as profundezas do Tártaro, tudo ali é feito de escuridão, porém logo à frente ele vê algo diferente, um trono. E nesse trono estava sentado um homem. Aquele é Shun, ou talvez seria Hades. Shura se aproxima e vemos que realmente essa era a aparência de Shun, porém ele estava com seus cabelos escuros, assim como quando foi possuído por Hades. As suas vestes também eram as vestes do hospedeiro de Hades, e por isso Shura se perguntava: Hades, o rei do mundo dos mortos, será que ele foi selado no Tártaro? O Cavaleiro de Ouro estava assustado, certamente esse era o corpo de Shun, e por isso ele diz: Shun, eu irei libertá-lo imediatamente. Quando Shura estava perto de utilizar a sua Excalibur para salvar o Shun, o Cavaleiro de Virgem reage. Ele dizia: Shura, por favor, não faça isso. Você não deveria se preocupar comigo. Shun estava enfraquecido, seu rosto parecia ter perdido a esperança. Feixes de cosmo o prendiam ali, como se fosse um tipo de selamento. Shun então explica: Shura, no momento em que você me libertar, o destino do nosso mundo será selado.
Shura responde para Shun que não poderia ficar nessa dimensão por muito tempo. Eu tenho poucas oportunidades para obter informações. Por favor, se eu preciso saber de alguma coisa, me diga o que está acontecendo em nosso mundo. Shura rapidamente se afasta. Um buraco negro se abre bem abaixo do trono de Shun. O Cavaleiro de Capricórnio estava preocupado e em pensamentos dizia: Shun, seu corpo está sendo devorado pelas trevas do Tártaro. Ele será engolido para outra dimensão novamente. O Cavaleiro de Virgem falava: nosso mundo foi corroído pelos grandes deuses. Ele mal consegue sobreviver agora. A deusa Atena adquiriu uma nova vida, mas atualmente está incompleta. Ela não tem o poder de salvar o mundo, mas apesar de tudo, o povo da Terra ainda não perdeu a esperança e a coragem. Se eles continuam a viver, é por causa da existência imortal de Seiya. Ele emite constantemente a luz da esperança. Shura estava surpreso, então Seiya se tornou o sacrifício da Terra. Shun então o explica: a carne de Seiya está ligada ao mundo. Ele não pode morrer. Este é o verdadeiro poder da espada do Imperador do Submundo. Essa espada lhe recusa o descanso eterno que a morte constitui. Nem morto e nem vivo. Seiya é eternamente atormentado pelo sofrimento mortal, mas apesar de tudo isso, Seiya ainda emite a luz da esperança. Seu cosmo continua a queimar e ilumina com a luz da esperança todos os seres vivos do mundo. Os sentimentos de quem contempla essa dádiva são transformados em poder. Esse é o poder de desafiar os grandes deuses. Shura, se você me libertar agora, o poder de Hades enfraquecerá, e quando o vínculo da espada desaparecer, Seiya finalmente morrerá. Você condenará simultaneamente o mundo e também o seu amigo. Então você não deve me libertar. Enquanto eu tiver o poder de Hades, continuarei a proteger o mundo e também Seiya de toda a escuridão. Esse é o destino que me foi imposto. Essa é nossa única esperança, o último bloqueio que levará à paz. Após Shun dizer essas palavras, surge uma mudança dimensional. Kokuto então disse: o Cavaleiro de Virgem acabou de ser enviado para outra dimensão. Não sinto mais nenhuma presença neste lugar. Shura responde que nesse caso, eles deveriam ir atrás de Shun e encontrá-lo novamente. Mesmo que isso signifique que irei vagar entre as dimensões para sempre, eu abrirei essa fechadura. Espere por mim, Shun. Um Cavaleiro da Esperança nunca desiste. Shura tem o fardo de tentar salvar as dimensões por onde passa, por toda a eternidade. Porém agora sua maior missão é salvar os novos Cavaleiros de Ouro, para que seu mundo não sofra o destino mais cruel de todos. Os deuses primordiais são seus inimigos, e enquanto Shiryu de Libra e Ikki de Leão cuidam da nova Atena, Yoga tenta encontrar o caminho de volta para sua dimensão. Mas Seiya e Shun têm o pior destino. Eles estão fadados a sofrer pela eternidade, para que assim o mundo em que viviam não perca a esperança. Shun agora tem o mesmo nível de um deus. Sabemos que Shiryu, Yoga, Ikki e Seiya também estão nesse patamar. Os Cavaleiros da Esperança mais uma vez irão se unir, e esse é o propósito de Shura. No mais, amigos, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.